tarde a todos e boa tarde também ao pessoal que nos assiste pela TV Harmonia. O tema de hoje é baseado numa passagem evangélica e trata de cura, né? Então eu vou ler aqui o pedacinho da passagem evangélica para então a gente poder fazer algumas reflexões. Então, Jesus, tendo subido num barco, tornou a atravessar o lago e veio para a cidade de Cafarnaum. E como se lhe apresentassem um paralítico, deitado sobre um leito, Jesus, vendo a sua fé, disse a esse paralítico: Meu filho, tende confiança, os vossos pecados estão perdoados. Imediatamente, um dos escribas disseram para si mesmos: Este homem blasfema. Mas Jesus, tendo conhecido o que pensavam, lhes disse: Por que tendes maus pensamentos em vossos corações? Porque o que é mais fácil dizer, os vossos pecados estão perdoados, ou dizer, levantai-vos e andai? Ora, a fim de que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra o poder de perdoar os pecados, levantai-vos, disse então ao paralítico, carregai o vosso leito e com ele ide para a vossa casa. O paralítico se levantou imediatamente e se foi para a sua casa. E o povo, vendo o milagre, se encheu de medo e rendeu glória a Deus por ter dado um tal poder aos homens. São Mateus, capítulo 9, versículo de 1 a 8. Nós, então, estamos tratando aqui, nessa passagem evangélica, de uma cura. E não é uma cura qualquer, porque ela já vem com algumas orientações importantes. Porque o texto começa dizendo que Jesus viu que aquele homem tinha fé. Então ele não estava diante de uma pessoa qualquer. Ele estava diante de uma pessoa que tinha fé. E isso realmente muda todas as coisas. Nós já vimos em outra passagem Jesus dizer que se tivéssemos fé do tamanho de um grão de mostarda, nós poderíamos até dizer a uma montanha, saia daí e vá para ali, e ela se moveria conforme a nossa vontade. Então a fé é o pré-requisito. Nessa passagem, ele está exemplificando um tipo de cura que acontece dentro de uma estrutura de fé. E o que é a fé? A fé é aquela confiança natural, aquela confiança que nós temos em nosso coração de que algo pode acontecer. A fé é aquela certeza. Quem tem fé não vacila, não duvida, não vê a adversidade, não vê o momento em que as coisas não parecem funcionar como motivo para desânimo, mas persevera, continua. Mesmo que tudo em torno lhe diga o contrário, ele continua esperando que aconteça o que ele deseja ou o que ele necessita. Não se desanima jamais. Também não se orgulha, porque fé não é uma questão de orgulho. Se alguém grita que tem fé, não é fé que essa pessoa tem. Porque quem tem fé é humilde, por excelência. Porque, em princípio, sabe que não é só dentro de si, dentro das suas limitações, que ele vai conseguir o sustento para realizar o que precisa. Ele sabe que está confiando num poder acima do dele, num poder que é de origem divina. Então ele aguarda. Também não fica somente parado pedindo e esperando o que aconteça. Não, ele consegue perceber as circunstâncias e ver qual a sua parte naquela ação. O que ele deve fazer para conseguir chegar a alcançar o que precisa. Nós vemos grandes exemplos de espíritos encarnados que estão cheios de fé. Podemos pensar em Irmã Dulce. Se ela não tivesse fé suficiente, ela não teria feito o trabalho que fez, porque muitas e muitas vezes esteve diante da adversidade, esteve diante da má vontade das pessoas, esteve diante das fofocas, das intrigas, esteve diante de momentos em que ela talvez não soubesse nem o que poderia acontecer no dia seguinte, mas nunca lhe faltou a fé. Por isso ela não chegou a brigar nem a se desesperar,
mas ela guardou. Quem tem fé, aguarda, porque é uma certeza interior que desafia o tempo. Não quer dizer que seja amanhã. O Espírito sabe que irá acontecer e sabe o que ele deve fazer para que aconteça. E ele vai fazendo. Na medida em que os tropeços vão chegando, que os empecilhos vão chegando, ele mesmo vai retirando, ele mesmo vai contornando, mas ele não desiste. Agora, essa fé é rara ainda no nosso planeta e no nosso nível evolutivo. Mas isso não nos impede de alcançarmos pela fé uma cura, por exemplo. Em outra passagem do Evangelho, alguém vai dizer a Jesus: Senhor, eu tenho fé, mas aumentai minha fé. Então ele tem a consciência de que tem fé do tamanho do seu estágio evolutivo. Então ele solicita ao divino que aumente esta fé. Porque a fé é um atributo do Espírito. A fé nasce com a gente, existe em nós. Nós temos lá no fundo de nós a certeza das nossas potencialidades. Nós sabemos que temos uma herança divina e, por sermos espíritos, temos a capacidade de direcionar as nossas vidas para o melhor. Mas isso existe em potencialidade. Na medida em que vamos trabalhando esta potencialidade, é que somos capazes de manifestá-la e assim de aumentar a nossa fé. Porque fé é para ser trabalhada. Fé é para ser vivida. Porque a vivência da fé é que aumenta a nossa fé. Se não damos uma chance ao divino, se não tentamos observar de outro ponto de vista, se não oramos e esperamos o resultado de nossa oração, nós não estimulamos a nossa fé, nem desenvolvemos. Ficamos sempre na dúvida. Tem gente que não quer nem arriscar. Não, para quê? Não sei se isso vai dar certo. Outros dizem, Deus não se mete com essas coisas. Como se Deus não fosse onipresente. Como se Ele não tivesse dentro de cada um de nós. Como se nós não tivéssemos dele uma marca no nosso próprio psiquismo como criaturas filhas de Deus, que possamos acessar esses atributos divinos e então realizar e atender as nossas necessidades. Mas nós podemos exercitar. Como dizem muitos, não se prescreve uma fé. Eu não posso dizer a fulano, tenha fé, mas eu posso desejar e trabalhar para aumentar a minha fé. Pela observação, pelo cuidado, pela experimentação. Não estamos mais numa época em que a gente pode ter fé sem questionar. Nossa fé, nesse nosso estágio evolutivo, tem que ser uma fé raciocinada. Nós temos que conscientemente experimentá-la. Vamos experimentar, é fazer, é realizar. Se eu estou com um grande problema, uma grande dificuldade, uma doença que me atormenta, eu posso experimentar orar regularmente. Pedir a Deus atenção para aquela necessidade e observar o que acontece em mim, o que acontece em torno de mim. Porque muitas vezes nós só esperamos os grandes milagres, como esse descrito no Evangelho. Que bom, levanta-te, anda, e o indivíduo vai e levanta. Mas muitas vezes nós temos na nossa vida pequenos milagres que não nos damos conta. Às vezes, no momento de doença, nós ficamos transtornados e a oração, a meditação, a fé em Deus devolve a nós a confiança e a tranquilidade para agir da maneira correta. E isso é a fé em ação. E isso também é um milagre. Outras vezes nós conseguimos atrair o melhor médico possível, o mais compreensivo. Às vezes atraímos uma pessoa que já passou por aquela experiência ou que tem um coração tão compreensivo que nos coloca para cima. E isso é a nossa fé em ação. E conseguimos no final, muitos de nós, o que desejamos, que é a nossa cura. Seja física ou não, mas conseguimos a nossa cura. Outros também têm fé e pedem uma cura para um corpo que às vezes já não mais é possível
retomar a saúde, mas é possível curar a alma antes que ela se separe daquele corpo, porque o corpo perece. A única coisa certa que nós temos nesta vida, quando nascemos, é que um dia estaremos sem corpo físico. Mas o espírito não perece, o espírito não morre. Então nós também precisamos aprender a pedir a cura de nossas almas. Se a cura de nossas almas nos libertar das doenças, maravilha. Mas se não libertar, com certeza vai trazer para a nossa alma uma compreensão tão ampla que viver a doença será uma coisa de pouco significado. Será uma experiência a mais, como todas essas que nós passamos nessa vida. Porque costumamos confundir, pensamos que somos pessoas vivendo a espiritualidade, mas nós somos espíritos vivendo a materialidade. É uma inversão. Nós geralmente vemos de forma equivocada. Então a doença, como as dificuldades, elas são experiências para esse espírito. E se o espírito coordena a experiência, ele também vai poder administrar os resultados, acionar os resultados. Então a fé é essa certeza de que tudo acontece em volta de nós, não aconteceu por acaso. O homem não nasceu paralítico por acaso. Se temos fé em Deus, nós sabemos que tudo isso existe um plano, um planejamento. Nada é feito de forma arbitrária. Algo aconteceu e é preciso uma resposta. Então, a base da cura, da maior parte delas, muito poucas dispensam a fé. E essa fé pode ser alimentada. Mas também nós vemos no próprio texto evangélico que Jesus vai dizer ao paralítico: seus pecados estão perdoados. E ainda pergunta, quando os escribas questionam quem é ele para perdoar os pecados, né? Ele diz assim: eu vou perdoar os pecados e você está curado. Então ele mostra a relação que existe entre a lei de causa e efeito e a cura. O que é a lei de causa e efeito? Na forma mais básica, nós podemos dizer, e na verdade, toda ação gera uma reação. Tudo que nos sucede hoje foi resultado de uma ação anterior, nesta vida ou em outra vida. Se eu não cuido do meu corpo físico, se eu não dou a ele a alimentação adequada, se eu abuso da alimentação, se eu abuso da bebida, se eu exagero nas minhas emoções, porque não é só alimentação, mas se eu exagero nas minhas emoções e começo a ter dificuldades, isso é um resultado natural. Ninguém espera que depois de cometer tantos abusos não haja uma consequência. Se eu passar a noite inteira bebendo, no outro dia, inevitavelmente, eu não vou estar bem. Isso é natural, todo mundo sabe que é natural. As grandes doenças e as grandes dificuldades da vida também são resultado de alguma ação. Pode não ser nesta vida, mas pelo menos foi em outra vida. Não foi por acaso. Mas Jesus explica a necessidade. Perdoar e curar é a mesma coisa. Se ele perdoar os pecados, ele está curando. Se ele estiver curando, é porque ele perdoou os pecados. E isso é interessante, porque a nossa consciência exige de nós uma ratificação dos nossos erros. É natural também. Nós fazemos isso no nosso cotidiano. Se nós pegamos alguém que nós amamos e acusamos injustamente, quando descobrimos que fomos injustos, nós queremos fazer alguma reparação. Se percebemos que prejudicamos alguém por ignorância, por engano, nós vamos correr atrás do prejuízo, tentando devolver à pessoa o que lhe pertence. Por quê? Porque nossa própria consciência vai nos acusar. Fiz algo errado. Cometi um grande equívoco, preciso corrigir. É uma necessidade natural. Da mesma forma, o espírito. No nível espiritual, nós sentimos ainda mais fortemente a necessidade de corrigir um ato que prejudicou a vida, que prejudicou o outro ou que prejudicou a nós mesmos. Então, o espírito planeja se libertar daquela experiência de alguma forma. E qual é a forma de se libertar?
ou é passando pela mesma experiência quando ainda não aprendemos para que aprendamos, ou é oferecendo o oposto, fazendo uma correção. Se eu matei, então eu vou trabalhar para valorizar a vida. Se eu sou orgulhoso, eu vou trabalhar para respeitar a divindade do outro e aprender assim a humildade. Então eu sempre vou fazer uma correção natural. É por isso que quando encarnamos, apresentamos dificuldades variadas, porque estamos tentando corrigir algo para que nós retornemos à nossa pureza de espíritos, como fomos criados por Deus e o nosso desejo de sermos pessoas leves, pessoas amorosas, pessoas justas, pessoas boas. É o que todos desejamos e para isso a gente precisa se libertar dos nossos equívocos. Então as doenças muitas vezes representam esse tipo de libertação. E naquele momento que eu me liberto, porque corrigi a minha ação de alguma forma, eu não preciso mais ser, entre aspas, castigado. Então não tem mais necessidade de eu estar doente, porque eu aprendi a lição ou eu corrigi a minha ação equivocada. Podemos deduzir então que o paralítico, de alguma forma, completou sua provação, completou seu testemunho, porque Jesus disse que ele já tinha seus pecados perdoados. Toda vez que nós chegamos aqui no planeta, no momento de sofrimento, e conseguimos compreender a razão desse sofrimento, seja ele uma doença, seja ele uma dificuldade financeira, amorosa, seja uma dificuldade com os filhos, qualquer tipo de dificuldade, quando a gente consegue se perceber nessa situação e consegue perceber o que em nós deve ser corrigido e fazemos essa correção, desaparece a necessidade da dor. Não é mais necessária. Então nós podemos nos libertar. Isso nos mostra que podemos curar a nós mesmos através dessa compreensão racional, adequada, de perceber por que isso aconteceu comigo. Por que isso está me apontando como uma grande dificuldade minha para eu solucionar? E nós podemos ter variadas dicas. Quando a gente adoece de um modo geral, a gente sabe que isso segrega um pouco a gente da sociedade, nos humilha de alguma forma, acaba com a nossa onipotência, porque de repente a gente se dá conta de que não damos conta de tudo. Porque a gente vive muito bem achando que não vai morrer nunca, ninguém pensa em morte. Mas quando chega um diagnóstico, quando alguém próximo a gente também tem um diagnóstico, a gente vê uma realidade que a gente não quer ver. Somos frágeis, podemos adoecer e podemos perder o nosso corpo físico. E isso muda muito a nossa história. E isso trabalha, consequentemente, nosso orgulho, nossa onipotência, nossa vaidade. Então eu já tenho como dica que essa doença pode me trazer a oportunidade de fazer uma correção da minha forma de ser, que pode me fazer aprender a humildade, até mesmo a gratidão, porque quando a gente está doente, nós temos a felicidade, a maioria de nós, de estar sendo assistido por muitos queridos, muitos se preocupam conosco. Muitos tentam nos ajudar, são solidários, e a gente vê o quanto a gente é amada. E talvez se não ficasse doente ou se não tivesse numa necessidade, a gente não se desse conta de quantas pessoas nos amam. Então é sempre uma experiência do ponto de vista de crescimento do espírito. E é passageira. Não apenas quando a doença é superada, mas mesmo que nós desencarnemos, ela é passageira, porque a doença pertence à matéria. Essa doença física. A doença moral pertence ao espírito, mas o espírito precisa ter consciência dessa doença moral e trabalhar com ela para vencê-la. Mas a doença física, ela para com o corpo físico. Ela pertence à matéria. Então essa doença se acaba. Então nós precisamos entender que existe essa relação. Eu não preciso passar a minha encarnação toda em sofrimento. Eu posso tentar descobrir a razão deste sofrimento e fazer a mudança de qualidade na minha experiência encarnatória para me libertar desse sofrimento.
Agora, às vezes, o que acontece é que, de alguma sorte, nós nos apegamos ao sofrimento. Aí caímos na condição de vítima. Se lá atrás a consciência nos apontou um erro, nós sentimos culpa e imediatamente criamos, mesmo inconscientemente, uma forma de resgatar esse equívoco. Isso só não bastaria em determinadas pessoas. Elas se apegariam a essa necessidade de estar doente. É quando a gente se torna vítima da situação. É quando a gente, em vez de libertar-se da culpa através da correção da nossa ação, nós preferimos continuar nos lamentando. Porque lamentar nos impede de reconhecer a nossa responsabilidade. Se eu chegar e tiver alguma coisa e disser, olha o que o mundo fez comigo, eu estou doente, eu não merecia, eu não merecia, eu não merecia, eu fico na vitimização, mas também fico na impotência. Não posso fazer nada. Porque se algo pode acontecer comigo, sendo perfeita a minha revelia, minha vontade não é nada. Mas se eu digo a mim mesma, qual foi a minha responsabilidade nessa situação atual, isto significa também que eu posso fazer a minha correção. Mas aí eu preciso não me colocar no lugar de vítima. E nessa história de vitimização, a gente vai se envolvendo que nem se dá conta. E foi o que aconteceu com o paralítico. Os pecados dele haviam sido perdoados, mas ele não se deu conta. Ele precisou que Jesus chegasse para ele e dissesse, os seus pecados foram perdoados. Muitas e muitas situações difíceis que trazemos nessa encarnação, elas têm um prazo para terminar. Mas nós nem sempre temos consciência de que já terminou o sofrimento. Nós continuamos alimentando ele. Nós continuamos não trabalhando pela nossa cura. E aí, apesar do médico dizer, olha, você tem que ter cuidado com a alimentação, você não pode comer sal, você tem que fazer exercício, a gente não faz nada disso e continua reclamando da doença. Olha, você precisa se acalmar, você não pode trabalhar tanto, você não pode se indignar dessa forma, porque isso vai afetar. Mas a gente continua se indignando, continua trabalhando muito, continua encontrando justificativas para trabalhar contra a própria saúde. E não nos damos conta de que poderia ter terminado. Poderia acabar. Mas a gente já se apegou àquela estrutura. Tem alguma conveniência para nós estar naquilo. Isso é difícil de aceitar. Mas nós precisamos ter olhos de ver e ouvidos de ouvir, se quisermos compreender a realidade. Nós precisamos ter a certeza dentro de nós de que está na hora de começar a procurar uma vida melhor, que está na hora de trabalhar pela própria saúde. Outros se lamentam diante dessa situação. Algumas pessoas dizem assim, mas que vida é essa se eu não posso comer o que quero? Aí a gente vê como está limitada a compreensão de vida para essas pessoas, porque há tantas outras coisas, além de comer só aquilo que foi proibido. Porque ninguém é proibido de comer tudo. Talvez seja a hora de experimentar outros sabores, outras culinárias, onde seja permitido para a nossa saúde e também seja saboroso. Talvez seja a hora de ver que a gente está sendo desafiado a encontrar paz e felicidade de outras formas, que não aquelas que nós repetimos já há tanto tempo. Mas muitos ficam aprisionados. Então, o fato de ter que mudar uma alimentação, o fato de não poder fazer isso ou aquilo já é uma derrota absoluta e a pessoa já se sente morta. Acaba o sentido da vida, como se o sentido da vida pudesse estar concentrado em deixar de comer ou poder comer carne ou sal, ou seja lá o que for. Então, muitas vezes nós fazemos a vida pequena para ficarmos vítimas da situação e assim não termos responsabilidade. Não tenho responsabilidade de me transformar. Não tenho responsabilidade de perceber que a minha felicidade é responsabilidade minha. Sou eu que vou em busca dela. Ninguém vai em busca dela para mim. Algumas pessoas podem dar sugestões, as mais variadas. Mas quem tem que fazer a caminhada para encontrar a própria felicidade sou eu. Sou eu que tenho que nutrir a minha fé interna para encontrar
formas de driblar as dificuldades, de apesar do cenário parecer difícil, porque são cenários, nossa vida aqui na Terra são cenários, são peças que nós interpretamos, a gente ainda pode encontrar alternativas para fazer o que deseja, para viver feliz, para alcançar a nossa evolução. Mas nós precisamos ter fé. Ter fé e olhar para dentro de nós e aceitar que precisamos ir além do que conseguimos ir até aquele momento. Mas a base ainda é a fé. E aí o paralítico precisa que Jesus diga. E isso também tem uma interpretação interna. Muitas vezes, dentro de nós, precisa ser acionado o curador. Todos nós temos essa possibilidade de nos curarmos. Seja nós, conosco, seja através de um outro. Porque o outro que dá passe, ele está curando, mas eu estou permitindo ser curada. Se eu não me permitir ser curada, não tem passe certo, não tem médium certo que possa me curar. Eu estou sempre participando dessa atividade. E eu preciso entender isso. Que dentro de mim existe essa possibilidade. Como filha de Deus, como criada para a perfeição, como uma semente que dispõe de todas as suas potencialidades, eu posso me curar. Eu posso compreender meu processo e acelerar minha cura, e acelerar minha cura. Mas eu preciso acionar esse curador interno, que vai me mostrar que eu já fui perdoado, que vai me mostrar as ações que eu preciso fazer para alcançar a minha cura, que vai me mostrar a compreensão da minha real situação, por que eu estou passando aquilo, melhor ainda, para quê? Qual a finalidade desse sofrimento? Qual a finalidade dessa doença? Para onde ela está me levando? Isso eu aciono o meu curador interno. Então Jesus é como se representasse aquele aspecto divino dentro de nós que é capaz de nos perdoar. E muitas vezes, se não dissermos todas as vezes, é essa cura que a gente precisa. Nós mesmos sermos capazes de nos perdoarmos. Porque às vezes a gente faz o mal a uma pessoa, essa pessoa já perdoou, mas nós não conseguimos nos perdoar. Ela já está em outra vida, já está em outro momento, cumprindo a sua existência, mas nós não conseguimos nos libertar. E a gente precisa também se perdoar. Precisamos também nos libertar. E é esse aspecto divino em nós que vai fazer isso. Então nós precisamos também fazer essa conexão. Como o paralítico foi cheio de fé até Jesus, esperando ser curado, nós precisamos ir até Jesus. Nas nossas orações, internamente, buscar o divino em nós para acionar esse processo de cura. E é interessante que no meio da história tem os escribas, né? E eles questionam Jesus. Que autoridade você tem para perdoar os pecados? Para eles, Jesus era um homem qualquer. Para eles, né? Só Deus pode perdoar os pecados. E Jesus faz questão de curar o homem perdoando os pecados deles e diz para mostrar que o Filho do Homem tem poder para perdoar. Então aí ele está sinalizando que nós, espíritos, filhos de Deus, encarnados, muitas vezes cheios de imperfeições, na verdade a maioria das vezes, a nós também foi dado o poder de nos curarmos. A nós também foi dado o poder de perdoarmos os nossos pecados, de zerarmos a nossa dívida, de acabarmos com o nosso sofrimento. Para isso nós precisamos apenas de consciência. A consciência que age. A gente só sofre enquanto não tem consciência do equívoco ou não tem disposição para corrigir a ação ou a si mesmo. Numa ação. Só enquanto isso não acontece. Muitas vezes a gente ouve falar na literatura do umbral para onde os espíritos vão depois de desencarnados, espíritos infelizes. Quem é que está no umbral? É a maioria de nós.
Porque lá a grande característica, diz André Luiz, inclusive em Nosso Lar, no livro dele, no primeiro livro dele de vida espiritual, ele vai dizer um local onde todo mundo tem razão e sempre mostra o outro como culpado. Ninguém tem responsabilidade, ninguém tem consciência, só tem vítima ou algoz. Um se coloca como vítima, o outro se coloca como algoz. Se for perguntar a vítima vai dizer que ele... Se for perguntar o algoz vai dizer que ele é a vítima. Né? Se perguntar a vítima vai dizer... Então, todo mundo se considera vítima e considera o outro o algoz. Ninguém para refletir na sua responsabilidade, para ver as consequências de suas ações e planejar uma nova vida. Quando isso acontece, sai do umbral. Aqui também, quando nós começamos a refletir conscientemente nas nossas ações e observar os nossos equívocos, nós não precisamos mais sofrer tanto, porque nós temos a condição de nos corrigirmos e de corrigir as nossas ações. E é isso apenas que é exigido pela lei divina. Mas nós não queremos aceitar essa responsabilidade. E aí ficamos muito tempo no sofrimento desnecessário. Tem uma história também no livro de André Luiz que é interessante, eu já contei aqui uma vez. O cara, ele vai, atira e mata o homem para ficar com a esposa dele. Fica com a esposa, os filhos e o dinheiro. E continua a vida dele. O homem lá morreu. Quando está próximo ao final da vida, ele lê alguma coisa sobre o espiritismo e diz, pronto, dancei. Quando eu desencarnar, vou para o umbral. E quando ele acorda em Nosso Lar. Ele acorda numa colônia espiritual. E aí ele fica sem entender. O que aconteceu? Aí pergunta ao espírito, bom, você já deve saber, eu matei uma pessoa, como é que eu vim para aqui e não fui para o umbral? E aí o espírito responde, pela sua estrutura mental. Quem vai para o umbral não assume responsabilidade. Daqui a pouquinho você vai ver as consequências do que você fez. E você vai sofrer e trabalhar até corrigir todos os seus erros. Então você não precisa ir para o umbral. Fazer o que lá? É tempo perdido. E realmente, logo que ele se restabeleceu, ele foi olhar as consequências da ação dele e ficou horrorizado. E trabalhou até restituir aos corações envolvidos novamente a paz e a tranquilidade. Ele não sossegou enquanto não fez isso. E ele sofreu muito. Mas como uma pessoa consciente, ele não precisou ficar no umbral. Como nós não precisamos ficar paralíticos numa cama. Como nós não precisamos sofrer indefinidamente, se tivermos consciência para realizar a transformação. Então a cura é essa experiência de transformação. A doença chega com um aviso, é preciso mudar. E essa mudança não é qualquer mudança. Porque aqueles que ficam reclamando, né? Olhe, você não pode fazer isso, olhe, você não pode fazer aquilo, estão ligados ao externo. Mas a transformação verdadeira ocorre internamente. Não é meu comportamento que vai dizer que nível evolutivo eu estou. Eu posso me comportar muito bem, posso ser muito bem educada, posso ter atitudes generosas, sem que isso queira dizer necessariamente o meu estágio evolutivo. A mudança é interna. Também não vai adiantar eu ficar criando pensamentos que não repercutem dentro de mim. O mais correto é eu saber a minha inferioridade. Fazer como aquele homem, Senhor, eu tenho fé, mas aumenta a minha fé porque ela não é suficiente. Eu ainda não consegui ter uma fé deste tamanho. Mas eu estou sendo sincera. Eu estou plenamente consciente do ser que eu sou e de minhas limitações. Então eu posso naturalmente ser ajudada por outros espíritos mais evoluídos, cheios de compaixão e de amor, que estão sempre em nossos caminhos. Eu posso ser ajudado por Deus através deles. Eu posso encontrar as respostas que eu preciso para a minha transformação. Mas tudo depende da minha consciência.
E eu só caminho na minha consciência se eu tiver um nível de fé. Claro que a gente pode usar a nossa fé no mundo concreto. Eu posso me desafiar como uma pessoa capaz de ser uma grande profissional e trabalhar para isso. Eu posso me desafiar como uma pessoa que pode ter uma grande situação financeira e me desafiar para isso. Isso também é fé. É fé nas potencialidades. Agora, quando eu me dirijo para a minha alma, quando eu me dirijo para o divino, quando além de pedir a cura do meu corpo, eu peço a cura da minha alma, esta minha fé é uma fé divina. Porque ela se estrutura dentro de uma compreensão espiritual, dentro de uma compreensão mais ampla da realidade, onde o meu desejo não é mais um desejo passageiro, não é mais um desejo que se encerra numa encarnação, mas é um desejo que ultrapassa todas as encarnações, porque ele está sendo criado dentro de uma realidade que é eterna. Então, se eu me envolvo com realidades terrenas e são necessárias para o exercício, inclusive, da minha fé, porque a fé move a vontade. Quando a gente não tem fé em nada, a gente está depressivo, a gente não é capaz de fazer absolutamente nada, mas esta fé mobiliza a nossa vontade, que é uma potência da alma. Mobilizada e dirigida essa vontade, nós podemos fazer muitas e muitas coisas. Então, quando eu coloco essa vontade a serviço de me aprimorar numa sociedade e também para me aprimorar como espírito encarnado, onde um serve o outro, onde a personalidade transitória é uma representação e uma ferramenta para que a personalidade eterna evolua, aí eu vou longe. Porque aí minha vontade está a serviço do meu espírito, está a serviço do divino em mim e fora de mim também. E isso representa em si uma cura. Às vezes as pessoas não voltam a andar, continuam paralíticas. Às vezes as pessoas não se curam da doença que elas gostariam de se curar. Mas às vezes muitas transformações, sempre na verdade, acontecem no silêncio da alma do indivíduo. E a conquista da paz pode acontecer. A libertação do sofrimento interior pode acontecer. Porque muitos há que não têm doença, não têm problema financeiro. Tem pessoas a seu lado que amam e estão profundamente infelizes e insatisfeitos. Muitos até atentam contra a própria vida. O que para nós de fora, quando olhamos e vemos tantas coisas que aquela pessoa tem, como é que faz uma coisa dessa? Isso só mostra que a experiência de ter é transitória e nunca que ela vai satisfazer a grande experiência de ser, que é uma experiência interna. A minha alma sempre vai desejar muito mais do que o mundo e a encarnação pode me oferecer. Ela sempre vai precisar de mais, porque essa alma deseja mais do que o sucesso numa experiência transitória, ou mesmo do que a saúde perfeita na experiência transitória. Essa alma vai desejar sempre a finalidade dela, que é o encontro com o divino, que é representado na paz, na felicidade que nunca se acaba, no amor por todos e por tudo. Essa é a verdadeira busca da alma. Qualquer coisa que nós desejemos nessa personalidade transitória que atrapalhe esse desejo dessa alma, vai gerar um problema, vai gerar uma doença. Porque nós estaremos lutando contra a nossa parte divina. Porque não é Deus que decide, que chega e diz assim, eu vou castigar Márcia porque Márcia cometeu um pecado. Nunca foi ele. Nós vimos isso no Evangelho, pelas falas de Jesus. Ele sempre está perdoando todo mundo. Né? Está sempre perdoando. Quem nos condena somos nós mesmos. É a nossa consciência que nos condena. E nos condena de acordo com o nosso nível evolutivo. Porque dependendo do nível em que estivemos, nós vamos achar que determinados erros são normais. Quando existe uma contrariedade, ou seja, o meu nível evolutivo aponta como erro e meu ego quer fazer de conta que não é erro, quando eu começo a fazer algo que eu sei que é um equívoco, ainda quero dizer para mim mesmo que nada, faz parte, é normal.
Hoje na sociedade é normal. Eu entro em conflito não é com o mundo, é comigo mesmo. É a minha própria inconsciência que vai correr atrás do prejuízo, que vai cobrar de mim uma ação para a correção daquele equívoco. Então, tudo no final está em nossas mãos. Está nas mãos de Deus, no sentido de que foi Deus que nos criou com a possibilidade dessa perfeição. Mas está em nossas mãos se seguirmos o caminho da nossa perfeição. Se seguirmos o caminho que a nossa alma deseja acima de tudo. Não o nosso interesse egóico, não o nosso interesse pequeno. E é fácil transformar qualquer coisa pequena numa coisa grande. Só o pensamento limitado nos faz viver de forma pequena. Porque as possibilidades de transformação são muito grandes. A gente conhece aquela história, de vez em quando a gente vê na internet, né? Os 2 homens trabalhavam como pedreiros, construindo uma escola. Pergunta-se a um deles, o que é que você faz? Eu bato tijolo o dia todo, passo cimento. Aí pergunta o outro, ele fez, eu colaboro com a educação do país. Todos os 2 faziam a mesma coisa. Mas um soube viver aquela coisa de forma grandiosa e o outro não. O outro ainda não estava vendo o que ele estava fazendo. Nós somos assim. Às vezes estamos fazendo aos olhos dos outros coisas grandiosas, mas estamos colocando como se fosse um nadinha. E às vezes alguém, ao olhar do mundo, não está fazendo nada, mas está vivendo de forma grandiosa. Esse é o nosso desafio. Não viver pequeno, não ser repetitivo, porque já fizemos isso em muitas encarnações. Já reclamamos, já choramos, já lamentamos, já nos colocamos como vítimas, já nos colocamos como algozes, já ficamos revoltados, já humilhamos, já fomos humilhados. Isso é muito repetitivo. Nós temos que fazer diferente. Se quisermos mudar a nossa vida, se quisermos sair do sofrimento desnecessário, se quisermos encontrar significado para a nossa existência, algo que nos sustente, se quisermos materializar a nossa fé, precisamos sair da mesmice. E nós somos, na verdade, reis das mesmices. Fazemos tudo igual, como todo mundo faz. Reclamamos como sempre reclamamos. Às vezes saímos da infância, adolescência, a vida adulta, velho, estamos lá fazendo as mesmas coisas da mesma forma. Incapazes, muitas vezes, de ter uma visão diferente e de experimentar uma forma diferente de viver. Então, a doença na gente ou em quem a gente ama é também esse convite para nós fazermos diferente. Nós somos desafiados a mudar, a olhar de outra perspectiva. Enfim, de voltar a caminhar. Porque não pensem que é fácil se curar. Não é. Às vezes a gente consegue até curar o corpo. Mas se nada aconteceu de dentro, vai lá adiante, a gente pega outra doença. Ou pega outra coisa, outro sofrimento. E tem gente que a gente olha, observa a vida, é um sofrimento atrás do outro. Exceto em casos de expiação, na maioria das vezes é a repetição de quem não consegue sair de um padrão. De quem não consegue sair de um padrão. Então o desafio é esse. É sustentar-se na nossa, nos sustentarmos na nossa fé, vivendo essa fé e desenvolvendo ela cada vez mais. Desafiando a nossa fé. Vamos ter fé e ver o que acontece. Perdoar a nós mesmos e sentir o perdão divino sobre as nossas falhas. E então começarmos uma vida nova. Renascermos nessa experiência de encontro com o divino dentro de nós. Que isso sim é a nossa cura, mesmo que o corpo não se cure. Uma boa noite a todos e um bom trabalho.